Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Olha o canal Sertão Trader na área para falar mais uma vez de apostas. Hoje o vídeo será um pouco diferente, que eu vou falar sobre uma aposta que não é esportiva, mas que muita gente está falando ultimamente, que é apostas de eleição presidencial. Vai ter apostas até de eleição de governador também em algumas casas, mas eu vou focar hoje, falar um pouco sobre esse tema para ver se esclarece um pouco as dúvidas da galera de como apostar nas casas, né, na parte de eleição presidencial. A gente sabe que a gente vive um momento que está bem polarizado e entre dois candidatos. A gente vai falar um pouco para vocês, mas eu vou falar depois da vinheta. Beleza, turma? Então, se você não sabe ainda, esse canal é especialista, Sertão Trader, especialista em análises esportivas, tá certo? Nós estamos tentando chegar a 800 inscritos. Gostaria muito, se você caiu de paraquedas aqui, se inscrevesse no nosso canal. Nosso canal tem muito vídeo já bacana sobre gestão de banca, apostas esportivas no geral, corrida de galgos, mercados de over, enfim. Depois vocês dão uma passada aqui no canal, dá uma olhada, assistem mais alguns vídeos e com certeza eu acho que você vai se inscrever porque você vai gostar. A gente fala muito sobre aposta esportiva. Hoje eu vou falar sobre um assunto diferente, que são as apostas na política. É uma coisa que é a longo prazo, geralmente a depender da época que abra o mercado que você aposta, é a longo prazo, e as cotações elas vão se modificando de acordo geralmente com as pesquisas que vão saindo. Então a gente tem que ficar atento para as pesquisas e para saber se a cotação está numa odd boa para poder entrar. Porém, o que eu preciso dizer aqui para vocês? Eu sei que muita gente vai aqui nos comentários falar sobre questão política. O vídeo não tem essa intenção de falar quem é melhor entre os dois candidatos que estão em primeiro e segundo colocado, né, nas pesquisas, que é Lula e Bolsonaro. Aqui eu não tenho intenção de fazer essa polêmica, nem fazer avaliação de governo, nem nada. Eu estou olhando pela ótica das apostas, que muita gente gosta de apostar nessa parte de eleição, mas muita gente não sabe onde achar nos mercados das casas de apostas. Eu vou mostrar um pouco como é e a gente vai tecer alguns comentários sobre as análises e o que as casas levam em consideração nesse mercado, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui com três páginas, né, de casas de apostas para mostrar para vocês onde é que acha rapidamente. No site da Bet365, vocês vão abrir, vocês já devem ter seu cadastro lá. Se vocês não tiverem, é uma casa muito famosa, eu falo sempre da Bet365 aqui, mas é muito fácil achar. Vocês vão clicar aqui nessa lupinha aqui, que tem do lado do registre-se. Se você não tiver logado, você pode fazer o login. E aqui vocês vão escrever eleições, e aí já vai aparecer, certo? Eleições presidenciais, governamentais e Senado. Então a Bet365 é a que tem mais mercados de eleição. Então você pode ir nos governadores, pode ir no Senado e pode ir na eleição presidencial. Por que é interessante você saber que tem as outras também? Porque às vezes a cotação nos governos de estado, elas são um pouco mais embaralhadas, porque as pesquisas não são tão fiéis. Eu sei que muita gente aqui não acredita em pesquisas, tudo bem, não tem problema, mas o que geralmente baliza a movimentação do mercado de eleição são as pesquisas que estão saindo na imprensa, tá certo? Então, vocês têm vários institutos de pesquisa hoje em dia, né, e vários institutos alinhados mais à esquerda, outros institutos alinhados mais à direita. Vocês sabem como é que funciona a pesquisa. O geral é que vai dar as cotações. Vamos lá avaliar aqui na eleição presidencial. Se eu clicar em mercados de vencedor final, você vai ver aqui que tem para ganhar apenas, né, Luiz Inácio Lula da Silva pagando 1,44, Bolsonaro pagando 2,62 e Ciro pagando a odd absurda de 101, porque realmente muito difícil Ciro ter chance. Então a gente vai focar na análise dos dois candidatos. A gente vai analisar esses dois candidatos aqui de uma forma fria, sem paixão política, sem tentar entrar na guerra que existe hoje em dia. Mas por que Lula está pagando menos do que Bolsonaro? Porque o mercado está considerando Lula o favorito, tá certo? Então, se o mercado está considerando Lula favorito, ele vai pagar uma cotação menor. Essa cotação vale a pena? Aí é que tá. Se fosse em apostas a longo prazo, não valeria a pena, porque o ideal é você buscar cotações acima de 1,80. Mas isso aqui pode se movimentar de acordo com o que as pesquisas vão apresentando até chegar na data da eleição e também no dia da eleição com a boca de urna. Se começar a eleição com as pesquisas de boca de urna dando mais votos para Bolsonaro logo no começo do dia, essa cotação de Lula pode aumentar.
e pode chegar a 1,50, 1,60. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é que não faça a aposta agora, tá certo? Muito antes da eleição. Faça a aposta o mais próximo possível. Eu não sei se esse mercado fica aberto no dia da eleição. Portanto, o ideal é você ficar de olho até mais ou menos um dia antes para ver se a cotação fica vantajosa. Se você acha que 1,44 vale a pena e quer apostar em Lula, beleza, não tem problema, você coloca seu dinheiro. Lembrando que essa aposta é diferente de aposta esportiva, porque a gente não tem tantos elementos para analisar. O que a gente tem é o quê? É o que a gente vê na prática, nos movimentos políticos, o que a imprensa mostra. Lembrando que nada disso é 100% certo, porque muita gente muda de voto no último dia. Tem os indecisos que balançam muito a eleição. Então assim, se você acha que Lula vai ganhar a eleição, você vai num 1,44. Se você quer apostar que Bolsonaro vai ganhar, eu sei que tem muito partidário de Bolsonaro, o engajamento dos partidários de Bolsonaro é muito grande, a gente vê nas redes sociais lives de quase 1 milhão de pessoas, então é muito importante também perceber que esse valor de Bolsonaro é um valor alto, que está pagando a Bet365. E aí você vai analisando de acordo com as pesquisas que vão saindo da imprensa. Vou mostrar o mercado, onde estão os mercados em mais duas outras casas de apostas importantes, que é a Betfair. A gente vai aqui também na parte de cima, onde tem essa lupinha, e vai colocar também eleições. E aí dá um Enter. Pronto, já apareceu aqui, ó, Brasil, eleições geral. Você vê que na Betfair, nessa parte da Betfair que eu estou colocando, a Exchange, é como se fosse uma bolsa de valores. Eu tenho que dizer que aqui as cotações elas vão mudar mais rápido, entendeu? Então se você estiver acompanhando as pesquisas, as cotações aqui na Betfair vão mais rápido, porque tem a parte de quem aposta contra o evento na Betfair. Então quem está apostando contra Lula faz com que a cotação de Lula aumente, quem está apostando contra Bolsonaro faz com que a cotação de Bolsonaro aumente. O que a gente pode perceber? Olha a cotação de Bolsonaro como está maior na Betfair do que na Bet365. Na Bet365 está 2,62 e aqui na Betfair ele já está 3,20, ou seja, o mercado aqui para Lula ganhar está dando 1,44, mas para Bolsonaro vencer está pagando mais. Então se você tiver cadastro nas duas casas e quiser fazer um investimento em favor de Bolsonaro, o ideal é você ir escolher a Betfair, porque está pagando muito mais. 3,20 é um valor muito bom para uma aposta, desde que você acredite que esse candidato vai ser o vencedor. Então aqui após a eleição, e tem aqui também o seguinte, presidente para chegar ao segundo turno. Só que a gente sabe que como está tão polarizado, para chegar ao segundo turno, esses dois não tem muita diferença. Os dois estão pagando 1,04. Né? Ciro Gomes está pagando 34, Sérgio Moro 30. Então esses aqui são os que têm chance mesmo, né? Esses dois de chegar ao segundo turno. Esse tipo de aposta não vale a pena. 1,04. Cotação muito baixinha, você não vai ter um rendimento interessante. É interessante você avaliar quem vai ser realmente o presidente. Tem também na Sporting Bet aqui, ó. Ele já mostra aqui em primeira página, ó, o nome, quem será o próximo presidente, uma chamada grande, mas você pode ir aqui também procurar e colocar eleições ou colocar o nome do candidato. Se eu clicar aqui, a mesma coisa, ela só dá o mercado de vencedor, percebendo que a Sporting Bet, ela está dando também 1,44 para Lula e 2,62 para Bolsonaro, seguindo o mercado da Bet365, né? Então aqui, a única diferença que você vai encontrar é a Betfair. Eu ouvi falar no Twitter que a PixBet ou era alguma outra casa de aposta estava pagando um pouco mais alto para Lula, se eu não me engano era 1,80, mas eu não achei, né? E eu gosto de falar só dessas três casas de aposta, que são as casas de apostas que são mais antigas no mercado. Mas se você tiver uma casa de aposta de confiança, que você já fez saque nela, que você percebe que a sua cotação está mais alta do que esses dois aqui, lembrando, você pode tanto ser Lula ou Bolsonaro, não importa, você apostar em qualquer um dos dois. Mas o importante é você buscar a melhor odd, tá certo, galera? O que eu posso dizer mais sobre esse tipo de mercado? A gente tem que vir sempre no Google e a gente vai digitar aqui, ó, pesquisas presidenciais. Pesquisas para presidente 2022 já está aqui. E a gente vai acompanhar notícias aqui, ó. E aí você vai ver como que as pesquisas estão mostrando, né? Lembrando sempre, como eu falei, geralmente aqueles veículos de imprensa que têm tendências para a esquerda vão geralmente mostrar pesquisas mais favoráveis a Lula. Já aqueles veículos de imprensa que são mais tendendo à direita, eles vão mostrar pesquisas mais favoráveis a Bolsonaro. Se eu não me engano, só teve uma pesquisa que deu Bolsonaro na frente, que foi a da Brasmarket, se eu não me engano.
e essa da Brasmark muita gente confia, outras pessoas não confiam tanto, e aí vocês vão tendo que analisar. Então, espera também chegar perto do dia, vai analisando como é que está a variação em todas as pesquisas, não olhe uma pesquisa só. E uma dica muito importante para você que vai apostar nesse mercado, não leve em consideração só a paixão política, tá certo? Se você, porque eu gosto de Bolsonaro, eu acho que ele vai ganhar. Aposta não é assim, aposta não é eu gosto, aposta é análise. Se você acha que Bolsonaro tem chance de vencer, beleza. Faça seu investimento de acordo com o que você está vendo nas pesquisas, no dia a dia. Você pode também fazer enquetes no seu próprio Twitter, no seu próprio Instagram para ver o seu termômetro. Você pode perguntar às pessoas, lembrando que é bom a gente furar um pouco a bolha quando a gente for perguntar às pessoas em quem ela vai votar. Digamos assim, se eu sou partidário de Bolsonaro e eu ficar no meu grupo de amigos ali vendo, eu vou imaginar que Bolsonaro vai ter quase 100% dos votos, porque naquele grupo de amigos, geralmente são pessoas que pensam igual a mim, na minha família. Então o ideal é também perguntar a pessoas fora da minha bolha, fora do meu círculo de amizades, do meu círculo familiar. Mesma coisa do outro lado, se eu sou partidário do PT, eu gosto do PT, gosto de Lula, se eu ficar fazendo perguntas e avaliações no Twitter, no Instagram, só com meus amigos, eu vou estar na minha bolha e vou sentir que o PT está muito na frente. Apesar de que eu acho que essa eleição vai ser bem parelha. Então, tem gente dizendo que vai acabar no primeiro turno, eu não acredito nisso, né, mas isso é uma opinião pessoal. Mas pode fazer esse tipo de pesquisa antes de fazer o seu investimento. Outra dica que eu dou para vocês é não invista muito dinheiro nesse tipo de aposta. Esse canal aqui está sempre para alertar vocês que esse tipo de aposta é aposta recreativa. Então você não vai usar uma grande parte do seu bank e imobilizar ele numa aposta como essa. Essa aposta só acontece uma vez a cada 2 anos, né, que é a eleição. Tem para presidente, tem para governador, né, enfim. Mas não se deve apostar confiando muito na aposta presidencial, porque a gente já sabe que muitas vezes um está na frente das pesquisas e na hora do voto as pessoas mudam, algum fator acontece. Então, se você quer apostar, por sua conta e risco, faça uma aposta branda, uma aposta com uma parte do banco que não vai te prejudicar, tá certo, galera? Então, volto aqui a dizer, se você não conhecia ainda o canal, se inscreve no canal, deixa um like aí para fortalecer, para o YouTube perceber que a gente faz conteúdo interessante, a gente fala de apostas esportivas de uma forma responsável. Lembra, sempre que você estiver fugindo das suas análises, você está fugindo da ideia de ser um profissional. Certo, galera? Forte abraço e tamo junto!